Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, sucedeu vir também entre eles Satanás. Vale lembrar que na Septuaginta, filhos de Deus aqui são chamados de anjos, porque filhos de Deus, no Antigo Testamento, são deuses, são seres celestiais. Sejam eles bons ou maus, sejam eles até mesmo caídos, ou seres realmente que vêm da luz, que são do Senhor. O fato de aparecer a expressão, às vezes, Elohim, ou Bená Elohim, que significa filhos de Deus, pode muito bem estar se referindo a seres dessa magnitude. E esses seres se apresentam diante de Deus. Agora eu te pergunto, nesse momento que esses seres se apresentam diante de Deus, nessa audiência, a Bíblia diz, no versículo 6, que Satanás também se apresentou. Ué, mas Satanás não estaria no inferno? Satanás não está naquela região de sal do inferno, que só tem fogo, esperando as almas caírem lá, para ele atormentar essas almas junto com suas hordas de demônios, junto com seus exércitos de seres caídos, de seres horripilantes, para atormentar as almas que estão no inferno? Não é essa a função de Satanás? É essa a função de Satanás que a gente tem no nosso imaginário, mas não é essa a função de Satanás na Bíblia. É lógico que eu não estou dizendo que não tem um inferno, que não terá condenação dos ímpios, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando onde está Satanás hoje. O que faz você achar que ele está no inferno? De onde você tirou essa consideração? Como que nós, apressadamente, vamos acreditar numa tradição falsa, numa ideia falsa de que, primeiro, as almas já estão sendo atormentadas no inferno, antes do juízo final, no trono branco. As almas, sim, estão custodiadas na região dos mortos, a alma dos justos e a alma dos ímpios, em lugares diferentes. Muito provavelmente as almas dos ímpios não estão num lugar bom, provavelmente num lugar de tormento, num lugar ruim, mas ainda não é o inferno. Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, é dito que a morte e o Hades foram lançadas no lago de fogo. Algumas traduções vão dizer, a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Aí você está pegando com o inferno, que já é o lugar de fogo, e vai lançar o inferno no lugar de fogo. É a mesma coisa eu pegar uma fogueira e jogar uma fogueira na fogueira. Qual o sentido que faz eu pegar uma fogueira que já está pegando fogo e jogar numa outra fogueira que também está pegando fogo? Qual a finalidade disso? Não, my friends. O lugar que faz a custódia dos mortos vai ser colocado no lago de fogo. Esse sim, lago de fogo e inferno. Lembrando, as almas estão sendo custodiadas numa região abissal, uma região de mortos, e que tem sim lugares que não são agradáveis para os ímpios e lugares que são agradáveis para os justos. Isso ainda não é um inferno e Satanás não está nesse lugar. E olha só a resposta que o inimigo, o adversário, dá para o Senhor no versículo 7 ainda de Jó, capítulo 1. Vejamos. Perguntou Jeová a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás a Jeová, de rodear a terra e de passear por ela. Olha que expressão interessante. Essa expressão rodear a terra, conforme você está vendo aí na tela, vem desse verbo, desse particípio perierchomai. Perierchomai. Por que eu estou usando essa palavra grega? Por causa da Septuaginta. Erchomai, ou ierchomai, significa ir, viajar, ir até, se deslocar. E o peri, que significa algo sobre. Ou pode ser sobre, ou dependendo da situação, pode ser circundado, em forma circular. Se é sobre, esse ser, ele não aterriza. E se é circundado, ele não aterriza, porque ele está circundando a Terra. Vocês estão entendendo? Ele está circulando. Ao que indica, é um círculo flutuante. Algo parecido com o que os drones fazem. Desce em voos baixos e fica perimetrando em regiões perimétricas, regiões sobre e circundando. Algumas traduções traduzem essa expressão por vaguear. Vaguear na nossa língua pode ser algo que se circunda, que se move, que se desloca, mas também algo que flutua. Muito interessante, não acha? E por que ele se apresenta nessa região? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, essa região que ele se apresenta junto com os Benai Elohims, ou os filhos de Deus, que são os seres celestiais, assim como ele, embora ele seja caído, quando eu digo ser celestial, porque ele foi um ser que habitou nos céus, um ser que caiu, mas ele de forma alguma, um homem, um ser humano, uma figura que seja diferente disso. Ao que tudo indica, ele era mesmo querubim, retratado em Ezequiel 28. Ora, quando ele aparece nessa região celestial aí com os filhos de Deus, é um momento que Deus desce, não é o terceiro céu, fique bem claro isso para vocês, my friends, que ninguém subiu ao terceiro céu. O Senhor Jesus diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Acabou o assunto. O Logos da eternidade diz, ninguém subiu ao céu. Então ninguém subiu ao céu, ninguém, nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, ninguém subiu ao céu. Eles estão num lugar
aéreo, um lugar celestial, um céu, podemos dizer intermediário, é de forma alguma um terceiro céu. E aonde esses filhos de Deus se apresentam, Deus, na verdade, se desloca do terceiro céu para essa região e faz ali uma sessão. Ele se congrega com esses seres para ter ali questões ali específicas de Deus. Até mesmo questões em que Deus vai interrogá-los, até mesmo questões jurídicas. Por que eu digo isso? Por questões jurídicas. Porque a Bíblia fala que Satanás acusa a gente dia e noite. Como é que ele vai acusar a gente? Ele tem que ter uma base para acusar a gente. E como ele vai acusar a gente diante de Deus? Ele tem que se apresentar diante de Deus. É muito claro isso aqui, irmãos. E o fato dele fazer esse peri-erchomai significa que ele está atuando na terra, sobrevoando a terra. Até então você achava que ele estava no inferno. A Bíblia até agora está dizendo que o céu não foi aprovado por Deus no dia que o Senhor fez o céu. E ele ficou em silêncio. Ele não disse que não foi dito que aquilo era bom. Algo desagradou ele. O que desagradou ele, muito provavelmente, foi os inquilinos que habitaram nessa região. Houve um problema locativo nessa região. E depois a gente vai descobrindo quem são esses seres que habitaram aquela região. Lógico que tem seres celestiais que não estão no terceiro céu, que são aprovados por Deus, que são seus anjos. Dentro da hierarquia celeste, eles estão, mais próximos de Deus. Mas nessa região, desse céu intermediário, entre o céu nosso, esse céu atmosférico, aéreo, e essa região, tem uma desaprovação de Deus, uma desaprovação divina a esse lugar. Mas vamos continuar, não acabou não. Vamos prosseguir aqui com a nossa análise sobre onde está Satanás. Como a gente começou falando aqui nesse vídeo, Satanás não está no inferno e você precisa saber disso. Vamos continuar, que a gente vai esclarecer esse assunto de uma vez por todas aqui nesse vídeo. Prossigamos. Preste bem atenção. A gente falou aqui agora que Satanás, ele vagueia e ele circunda. Vocês já repararam que quando Pedro vai dizer acerca desse inimigo, ele diz que ele é nosso adversário e esse adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Note que tem tudo a ver com essa audiência que ele faz com Deus. Porque quando ele se apresenta a Deus, Deus fala, o Senhor fala de onde ele vem, ele fala de rodear, de planar, de flutuar sobre a terra, de fazer o peri-erchomai sobre a terra. Lembrando, mais uma vez, que peri é sobre e circundando. E Pedro fala que ele circunda sobre as pessoas que ele quer tragar, que ele quer devorar. Muito provavelmente, Pedro se apoiou nessa literatura de Jó. Ele entendeu que nessas expressões manifestadas ali em Jó, principalmente pela Septuaginta aqui que eu estou citando, ele percebeu que essa era a forma de Satanás se deslocar do céu para a terra procurando alguma coisa para fazer. Mas olha que curioso. Qual é a função dele? Além de ele procurar pessoas para tragar, ele também tem uma função muito específica. Desses voos que ele faz do céu para a terra, que é remover a palavra da salvação do coração das pessoas. Vamos observar isso na passagem da parábola de Mateus 13. Quando você vai em Mateus 13, versículo 4, o Senhor fala da parábola do semeador e ele fala de uma semente que cai à beira do caminho. Na parábola ele fala que as aves do céu, os pássaros, vêm e comem a semente. Quando os discípulos vão pedir a interpretação da parábola, no versículo 19 ele vai dizer quem são esses pássaros. A primeira semente da parábola do semeador se refere ao maligno vindo, tomando, comendo, retirando a semente do coração. E por que essa semente é a palavra da salvação? É a única semente que ele consegue tirar da parábola do semeador. Porque Lucas fala que essa semente é a palavra da salvação, porque a pessoa se crendo, ao crer, seria salva. A primeira semente é a única que fala de salvação na parábola do semeador. E é essa semente que o inimigo vem e come. Agora olha que interessante, ele é retratado como pássaro. Por quê? Porque o pássaro, ele é aéreo. Os pássaros, retratado como figura aqui do inimigo, se referem a seres que voam, aves que estão no céu e voam e descem para fazer alguma coisa, para continuar fazendo o que elas fazem de melhor, que é voar. Por que ele foi retratado como um pássaro? E o Senhor também sabe o seu habitat, sua morada, sua região locativa. É uma região aérea. Agora vamos para mais algumas passagens que vai deixar isso também muito claro. Vamos ler a passagem que está em Efésios capítulo 2, versículo 2. Para essa leitura eu vou usar a tradução da Bíblia Textual, a BTX. E a vós, estando mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo a tendência deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora mesmo está energizando nos filhos da desobediência. Meus amigos, príncipe da potestade do ar. O que quer dizer príncipe da potestade do ar? Potestade do ar é um poder, é uma hierarquia, um trono, é uma regência que age onde? No ar. Porque a expressão ar, para dizer que essa regência, esse poder, essa autoridade, essa força, ela é aérea. E tem um príncipe que rege esse poder, essa autoridade aérea. Esse príncipe é Satanás. Esse poder é aéreo. Ele age até mesmo em áreas atmosféricas. É bem verdade que ele não está exatamente ou tão somente nessas regiões atmosféricas, que é onde está a nossa visão do céu. O céu azul, aquele céu que a gente consegue ver na expansão, no firmamento. Até acima disso eles conseguem ficar. Mas o fato dele dar a expressão ar significa que eles descem até mesmo nesse céu em que está as nuvens, onde passam os aviões. É um lugar específico para atuações desses seres malignos. Anjos caídos estão ocupando essa região. Satanás também ocupa essa região. E olha só que interessante. Ele tem acesso a Deus nessa região. Quando Deus fica nessa região, ele aparece diante de Deus para fazer acusações. Tanto é que quando Deus elogia Jó, ele acusa Jó. Ele lança ali um item de acusação. Ele tenta dizer para Deus que Jó não era aquilo que Deus estava dizendo que ele era. Vamos ver mais algumas passagens que também elucidam de forma muito clara que essa é a região de Satanás, de onde ele atua. Vamos agora ler a passagem que está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Para essa leitura eu vou usar a tradução Almeida Revista Atualizada. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui acabou, meu amigo. Aqui acabou a discussão. Você achava que o inimigo estava no inferno? Pronto para espetar mais uma alma que caía lá para ele fazer arruaça com essa alma? Aqui você encontrou a resposta. Regiões celestes. Paulo fala regiões celestes. Não fala regiões abissais, regiões infernais, regiões do fogo, regiões do Tártaro, regiões do abismo, regiões do Hades, do Sheol, regiões celestiais. Por isso que Deus não pôde dizer naquele dia que ele criou o céu que aquilo era bom. O silêncio de Deus nos ensinou e nos ensina muita coisa. É um lugar ocupado pelas forças das trevas. Essa dívida que nós temos da aprovação de Deus, no sentido de que precisamos ouvir Deus dizer que o céu é bom, um dia vai acontecer. Estamos esperando. Deus está esperando já faz 6.000 anos para dizer que o céu é bom. Vai chegar o dia, meu amigo, que Deus vai dizer que o céu é bom. Vai chegar o dia que vai se cumprir com muita alegria, que esse lugar que foi afetado por invasores, que esse lugar, depois de limpo, restaurado, ele vai ser um lugar da aprovação divina. Um lugar onde tudo irá bem. Um lugar onde Deus vai se alegrar.